Boa tarde, paz de Cristo a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus dê um excelente começo de semana para você. E hoje nós estaremos tratando a respeito de rompendo com a união e vivendo unidade de propósito. Que interessante é esse tema. Eu até coloquei no meus stories aí que a gente estaríamos conversando a respeito disso, né? Quando o texto de Gênesis 11 diz que um povo se reuniu e tomaram uma atitude, uma decisão: vamos construir uma cidade. E aquele povo começou de uma forma muito surpreendente e rápida a executar aquele objetivo, aquilo que eles planejou. Isso começou a chamar a atenção. Poxa, como que em um curto espaço de tempo pessoas decidiram realizar algo e agora estão executando com uma velocidade muito rápida? O que isso nos arremete nos dias de hoje? Existem aí alguns segredos que estão por trás ali. Primeiro, querido, o povo não era unido, mas o povo tinha algo muito interessante. Ele tinha unidade de propósito. O que é unidade de propósito? Quando uma ou mais pessoas se juntam em um único propósito em comum para agora exercerem com as suas habilidades, com o seu foco, com as suas forças, com o seu entendimento, em um mesmo propósito, ou seja, para realizar aquilo que eles decidiram. Então, unidade de propósito é isso. São várias pessoas unidas em um só propósito. E o que aconteceu em Gênesis 11 foi justamente isso, querido. Agora, aquelas pessoas decidiram edificar não só uma cidade, mas uma grande torre. E qual foi agora os segredos que começaram a fazer com que aquele processo, com que aquela decisão, com que aquela unidade de propósito começasse a dar resultado de uma forma muito rápida e extraordinária? O que acontece é o seguinte, que o texto diz que aquele povo falava a mesma língua. E quando eu e você falamos a mesma língua na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa família, no trabalho, na empresa, no meio em qual você está inserido, talvez seja no ministério, sabe, em um departamento, quando aquele departamento tem unidade de propósito, fala a mesma língua, querido, ele vai crescer, ele vai produzir o resultado ao qual foi determinado ali um propósito, ou seja, todo lugar tem um propósito por trás. Então, ou seja, o que você decidiu, aonde você está, sempre em qualquer lugar da sociedade que você desejar estar, e eu desejar estar, vai ter um propósito ali por trás. E aí quando eu me insiro dentro daquele propósito, eu também consigo avançar, eu também consigo crescer, eu também consigo me realizar. Mas você já percebeu que muitas das vezes você não está evoluindo no ambiente que você não está crescendo, a sua família também não está indo para frente. Por quê? Porque primeiro, você não fala a mesma língua que se fala ali naquele ambiente. Segundo, você não se uniu naquele propósito, porque aquele lugar que você está tem um propósito. E às vezes você fica aquele peixe fora da água, e o peixe fora da área, ele morre. Ou seja, pessoas sem propósito, queridos, eles não realizam nada, não faz nada, não muda nada na sua vida. Mas existem pessoas que hoje estão entendendo isso, que na sua família deve viver com unidade de propósito. Por isso que quando uma família decide, olha, nós vamos realizar algo, vamos comprar a nossa casa própria, o que eles fazem? Aí eles se unem em um só propósito, e com isso eles começam agora a evitar gasto, começam a evitar desperdício, eles começam agora a deixar ir de ambientes. Por quê? Porque eles decidiram agora que tem um propósito que é maior do que esses prazeres momentâneos de uma festa, de uma balada, de, sabe, gastar com coisas superficiais, porque eles decidiram agora falar a mesma língua e correr atrás de um mesmo objetivo. Então talvez na sua casa, na sua família, possa não estar acontecendo as coisas, não é porque vocês não têm talento, não têm sabedoria, não é isso, é porque vocês ainda não conseguiram ter a mesma linguagem, ou seja, vocês ainda não estão vivendo unidade de propósito, porque é a unidade de propósito que vai fazer eu e você avançarmos e chegarmos nos lugares que a gente determinar. Olha que interessante, olha que legal isso, querido. Porque o que é agora, porque eu falei no tema, olha, nós estaremos rompendo com a nossa união. União, eu vi um exemplo que foi muito, foi transformador para mim. União é a mesma coisa que um pacote de laranja, onde tem várias laranjas ali dentro do pacote, e ao passar a faca, o que acontece com a laranja?
elas, cada um vai para o seu devido lugar. Ou seja, elas não vão na mesma direção, ela começa a se espalhar. E também é assim na nossa vida. O que essa faca simboliza para mim e para você hoje? Sabe, a diversidade. Então, se você tiver união com a sua família, o que vai vir? Na primeira diversidade, cada um vai para o seu lado. Porque ocorre, você vê, a maioria das famílias hoje estão intrigadas, estão, sabe, não se fala pai, mãe, filho, aquela coisa. Por quê? Porque não tem unidade de propósito. Porque eles só tinham união. Por que você vê muitos casais se separando? Porque não tem unidade de propósito. Tinha simplesmente uma união, que quando veio a primeira diversidade, que seja financeira, que seja questão de, sabe, de traição, de alguma coisa, por que logo se separa e logo se divide? Porque não tem unidade de propósito. Mas também você pode reparar, querido, outro exemplo, porque você vê pessoas, famílias que até por um longo espaço de tempos, elas se separaram devido a alguma ocasião da questão financeira, da questão de traição, porque hoje é um dos maiores motivos que faz uma família se separar. E o que acontece? Depois de longos dias, ou às vezes não passa nem longos dias, naquele mesmo momento a família se une. Por quê? Porque eles entenderam que depende um do outro para cumprir o propósito, ou seja, que aquela pessoa que está ali do lado dela, ela é a chave fundamental para que o propósito das duas possa chegar e ser realizado. Então, por isso que as pessoas perdoam, por isso que as pessoas olham e falam assim, cara, eu não posso viver longe dela. Por quê? Porque o meu propósito se encaixa, ou seja, eu e ela somos um, e nós temos um propósito a realizar a partir disso, ou seja, enviado por Deus, a partir de algo que a gente criou, a partir agora dos nossos filhos, que são fruto do nosso propósito, fruto da união, da unidade de propósito. Agora geramos um fruto, nós temos que cuidar desse fruto. Ou seja, vários exemplos a gente pode dar no dia de hoje, se você for começar a pensar juntamente comigo. Então, querido, você voltando ao exemplo das famílias, você vê que pessoas começam agora a se perdoar. Pessoas que viveram 2, 3 anos, se separaram no papel e mesmo assim, sabe, eles entendem depois, Deus esclarece a mente deles e fala, ó, aquela pessoa carrega um propósito que junto com você eu estabeleci na sua vida. Então o que as pessoas fazem? Reconhece isso e novamente se une. Por isso que os casamentos são novamente restituídos. Por quê? Porque aquela pessoa entendeu que necessita viver junto com a sua companheira a unidade de propósito. E hoje eu conheço famílias que estão extremamente felizes, queridos. Por quê? Porque entendeu que naquele esposo que errou e fez alguma coisa de errado, ou que de repente não soube administrar nas finanças, e aí acabou jogando tudo por alto, perdendo bens e tal, e aquela situação acabou os afastando. O que ocorre é que aquelas duas pessoas entendem que elas duas têm algo em comum, ou seja, que tem um propósito ali por trás, e agora aquele propósito novamente une elas, ou seja, agora elas voltam a reatar o seu compromisso, a reatar o seu relacionamento, porque elas não conseguem viver longe uma da outra. Por quê? Porque sozinha não consegue realizar o seu propósito, e o outro também, ambos não conseguem, ou seja, só juntos é que eles vão se tornar, agora, como a palavra de Deus fala, uma só carne, e viver unidade de propósito. E com aquele pessoal de Gênesis capítulo 11, não foi diferente. Conquistaram rápido, desenvolveram uma habilidade extraordinária e começaram agora a frutificar, começaram a ter resultados naquilo que eles estavam empenhados, porque falavam a mesma linguagem. Tinha unidade de propósito. O propósito deles era, vamos juntos, sabe, juntos, não sozinho, não individualmente, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, esquece isso, irmão. Eu e você necessitamos de pessoas que se unam no nosso propósito. E hoje o que estamos fazendo? Edificando a obra do Senhor. O que queima no nosso coração é anunciar o reino do Senhor, que mais pessoas possam, sabe, ser ativadas, que essa chama venha, sabe, atingir mais pessoas, chegarem, sabe, em lugares, a nossa mensagem possa alcançar e ativar a fé daquelas pessoas que tinha, sabe, ficado parada, que tinha se esfriado. Então Deus está colocando isso no nosso coração nesses dias. É momento de juntos, novamente, termos unidade de propósito, porque se você tiver isso, querido, você vai ver o grande resultado. Então aquela cidade começou a ser reerguida, do dia para a noite, muito rápido. E isso, querido, chamou a atenção de Deus. Olha que interessante, olha o que o texto diz. Deus foi lá ver a obra desses caras, meu irmão. Você tem noção o que é isso? Olha o poder da unidade de propósito. Você tirar Deus do que Ele está fazendo do trono para vir observar o que um grupo de pessoas decidiram fazer, não em união, mas em unidade de propósito. Para o quê?
para aquele objetivo comum, que era construir a cidade. A cidade começou a construir muito rápida, só que acontece, Deus foi lá observar. Olha que interessante, que legal. Qual que era a intenção, querido, daquele povo que tinha acabado de, ser uma geração que estava recomeçando porque tinha havido um dilúvio? Mas qual foi a intenção de construir a cidade? A intenção por trás daquele objetivo de construir aquela cidade era: a gente constrói uma grande cidade, uma grande torre, porque se vir novamente um dilúvio, não vamos perecer, porque vamos construir uma torre que toque o céu. E aí o que acontece? Quando Deus foi visitar a obra que aqueles caras estavam fazendo, Deus viu a sua intenção, e a sua intenção não era boa, porque antes Deus já tinha feito uma aliança dizendo que não teria mais dilúvio. Então, se não vai ter mais dilúvio, para que a necessidade de uma torre? Então, muitas das vezes estamos construindo até uma coisa legal. Poxa, legal, 10, uma cidade, mas a nossa intenção é ruim. E quando a nossa intenção não for boa, infelizmente não vai para frente. Então, nós vamos até chamar a atenção de Deus para algumas coisas, mas o que acontece, Deus não vai permitir que aquele nosso projeto possa seguir em frente. Por quê? Porque Deus sonda a intenção do nosso coração. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque as intenções de Davi, tiravam o fôlego, as ações que Davi tinha, tudo que Davi pensava, tudo que estava no seu coração, surpreendia a Deus. Por isso que Davi foi um homem extraordinário. Por quê? Porque a sua intenção era boa. Então, o cara tem uma intenção boa, tem unidade de propósito, ele realiza os seus objetivos. O que eu quero deixar para você, o que a gente precisa aprender nesses dias de hoje, é que se a gente tiver unidade de propósito, se a gente falar a mesma língua e se a gente tiver as intenções corretas diante do Senhor, cara, essas 3 coisas vão fazer chegar eu e você no nosso objetivo, no objetivo comum, ou seja, que estamos ali desenvolvendo, que seja no ministério, na igreja, pode ser na sua empresa que vai começar agora, que você vai tentar executar, que você vai tentar empreender, que você vai tentar fazer. Querido, se você tiver uma equipe e elas entenderem que não precisam viver de união, mas sim de unidade de propósito, falar a mesma língua, o que você for fazer vai crescer, Deus vai abençoar e aquilo vai chamar a atenção de Deus. Só que nunca se esqueça da intenção que está ali por trás. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Mas muitas das vezes o propósito que eu e você vamos tomar não vai ser muito bom. Então, se não for bom, Deus não vai deixar com que aquilo seja terminado. Pode até começar grande, rápido, mas Deus não vai deixar terminar. Porque a intenção daquele povo, em Gênesis 11, não era boa, era ruim. Ou seja, era falar, não vamos depender de Deus. Porque agora nós temos a nossa torre, pode vir o dilúvio, a gente vai subir e acabou. Deus falou, que é isso? Vamos parar com esse negócio aí. E o que Deus fez? Porque quando a intenção não é boa, Deus ele vai nos parar. Olha só, pega esse mistério, pega esse código aí, irmão. Talvez na sua vida e na minha, algumas coisas não foram para frente, Às vezes por incapacidade, às vezes por falta de administração, ou às vezes por intenções erradas. Mas você já parou para pensar e falar, Pai, coloca, Senhor Jesus, no meu coração algo bom. Coloca, Pai, algo que eu possa, abençoar. Que eu possa, Senhor Jesus amado, fazer com que o Teu reino venha crescer. Isso, independente se é um ministério, se é uma empresa. Pai, que essa empresa, Senhor, venha ser uma empresa que venha edificar o Teu reino, que venha transformar vidas, Pai. Ah, Deus, que, você pode falar isso com o Senhor. Você pode começar a mostrar as suas intenções para Deus dentro de um projeto. Você sabia que Deus quer levantar muitos empreendedores do reino, muitas pessoas que têm potencial, muitas pessoas, que são extraordinárias. Deus quer levantar nesse tempo. Você que mora em periferia, em áreas, distante, pessoas que muitas das vezes não têm tantas oportunidades, que não tinha, mas hoje tem, a partir da tecnologia, a partir de tantas coisas. Então hoje a gente tem que abrir mão um pouco da desculpa e a gente consegue realizar algumas coisas, a gente consegue estudar, buscar sabedoria. Isso tá aí para nós, não é desculpa, morar distante do centro, ser numa região periférica, não. Chega, querido, chega de desculpa, chega de tantas coisas. Chegou a hora de sair da nossa inércia, sair do estado que estávamos parados, largar a mão da vergonha, do medo, da ansiedade, desses bloqueios que nos para e falar assim, eu vou romper com tudo isso e eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida, e o que eu vou projetar vai ser com a intenção correta. Ou seja, você vai definir as suas intenções e aí sim Deus que vai aprovar. Não sou eu que estou dizendo aqui, isso vai ser certo, isso vai ser... Não. Se a sua intenção for certa, se a sua intenção for boa, se você falar a mesma linguagem, se você tiver unidade de propósito na sua família, na sua empresa, nos seus negócios,
na sociedade, no ambiente que você está inserido, querido, vai dar certo. Aí você fala assim, então me conta alguns exemplos também, hoje, que no mundo que a gente vive aí, tem exemplos assim que você pode me dar, Thiago? Sim, claro que tem. Olha só, um lugar que não tem unidade de propósito, que não, as pessoas não falam a mesma língua e que não tem intenções boas, o que acontece? Não cresce. Você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Observa o Brasil. Observa o Brasil, querido. O Brasil, infelizmente, ele não tem unidade de propósito. Por quê? Somos uma nação grande, rica, extraordinária, mas somos separados. A política nos separa, o meio que a gente vive, nosso estilo de vida. Agora, se a gente se unir, querido, em um só propósito, em unidade de propósito, a nossa nação, ela avança, ela cresce, porque aqui somos um país que temos muita riqueza, um país tropical, somos um país democrático, ou seja, nós temos tudo que um país necessita para crescer, nós temos ainda de sobra. Mas tantas coisas têm nos parado, têm nos dividido, sabe? E agora eu vou te dar outro exemplo de unidade de propósito. Hoje você vê a China, que antes estava crescendo como nós, era um país emergente, que daqui mais alguns anos, eu acho que daqui uns 4, 5 anos, se torna uma das maiores potências mundial. Aí você fala, mas por quê? Porque aquela nação decidiu ter uma unidade de propósito, decidiu chegar aonde ela está chegando agora. Foi um planejamento, não foi do dia para a noite. Todos estão lutando para que aquela nação possa se tornar uma potência mundial. Então, se você vê, a tecnologia da China está crescendo a cada dia, o seu armamento militar está crescendo, sabe? Tudo está crescendo, as finanças estão crescendo, muitas coisas estão crescendo. Elas fizeram algumas coisinhas que, sabe, infelizmente não foi muito legal, tem algumas coisas aí por trás em relação ao coronavírus, mas eu não quero trazer essa parte ruim, porque isso agora não convém. Eu quero só que você entenda que quando uma nação vive unidade de propósito, ela chega no objetivo que ela conquistou. Aí você fala assim, por que ela chega? Como também, hoje nós conhecemos a maior nação da Terra, ou seja, a nação mais poderosa da Terra é os Estados Unidos, todos nós conhecemos. Mas você sabe como começou, querido? 80, 70 famílias decidiram, vamos construir a maior nação da Terra. Famílias com um objetivo, com uma unidade de propósito. Trabalharam, focado todos ali. O que aconteceu? Hoje se tornou essa grande nação. E aí o texto vai dizer, sabe o quê? Em Gênesis 11, capítulo 6, que Jesus foi lá, observou e falou, olha, por eles falarem a mesma língua, por eles terem unidade de propósito, o que será que pode impedir essas pessoas de realizarem o que elas querem? E quando Deus foi descer lá, você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São unidade, certo? Você já parou para pensar por que Jesus falou assim? Aquilo que é ligado na terra será ligado no céu a partir de 2 pessoas? Olha a chave aí, querido. Por quê? Porque Jesus observou isso em Gênesis 11. Ele estava lá, meu irmão. Pega essa chave, pega esse código. Olha o que Jesus falou, aquilo que 2 pessoas concordarem aqui na terra, isso será ligado no céu. O que Jesus está dizendo aí, filho? Se você andar em concordância e tiver um objetivo, você vai conseguir. Não precisa de muita multidão, 2 pessoas. Talvez na sua casa você não está conseguindo chegar nos objetivos que Deus tem para você, que você também está idealizando. Por quê? Porque não tem unidade de propósito. Vocês não falam a mesma língua, não há uma concordância, não há uma ligação. Não há uma comunicação. Tem quebra de comunicação, e quando tem quebra de comunicação você não vai conseguir, porque não tem concordância. Mas já parou, querido, para pensar que a partir de hoje você pode colocar isso em prática que está sendo ministrado aqui ao seu coração nesse dia? Eu vou romper com tudo que estava me deixando, eu não vivi isso, agora eu nunca vivi dessa maneira, mas sabe, não importa o que você fez para trás, não importa, o importante é o hoje. Se você tomar essa decisão, junto com a sua família, nos seus negócios, na empresa, sabe, no nosso bairro, imagina, aqui no nosso bairro a gente se unir para um propósito, tivermos unidade de propósito, vai crescer o nosso bairro. A nossa cidade, vai crescer a nossa cidade. O nosso estado, se tiver unidade de propósito, vai crescer o nosso estado. A nossa nação, vai crescer a nossa nação. Nossa empresa, igreja, ministério, não importa o que você está fazendo, tiver unidade de propósito, tiver intenção boa, vocês falarem a mesma língua, sabe, e viverem esse propósito intensamente juntos, vocês vão ver que isso vai se realizar, querido.
Então estamos vivendo momentos de poucas realizações porque não estamos tendo a mesma língua. Mas aí o texto vai dizer o que acontece. Que Deus desceu, observou, viu tudo isso. E lá fala assim, olha, para esse povo que fala a mesma língua, que concorda, que tem unidade de propósito, nada, eu estou dando a interpretação já do texto, mas está lá, você pode pesquisar, Gênesis 11, versículo 6. Aí tem uma pergunta lá no texto dizendo, o que será impossível para esse povo que tem unidade de propósito, fala a mesma língua, estão engajados no mesmo objetivo, tem as intenções boas? Sabe o que aconteceu para aquele projeto não ir para frente? Porque a intenção era ruim, eles falavam a mesma língua, tinha unidade de propósito, mas a sua intenção não era boa. O que Deus fez? Olha o segredo que destruiu, que não deixou aquela cidade ir mais para frente, que estava assim, sendo muito rápido e até chamou a atenção de Deus. Porque quando estamos em unidade de propósito, quando estamos falando a mesma língua, Deus ele visita aquele ambiente. Mais uma vez, pega esse código, pega esse mistério aí, meu irmão. Você que vai ver daqui a pouco essa mensagem que vai subir aí nas redes sociais. Queridos, entenda isso, olha esse mistério profundo. O que ocorre? Deus falou e falou assim, vamos parar com isso daí agora. E Deus agora interviu no quê? Na comunicação. Olha o que parou a cidade. Eles falavam a mesma língua. Tinha a unidade de propósito, estavam decididos, usando todo o seu recurso, força, sabedoria, talento, potencial que Deus tinha dado. O que Jesus fez para que Deus fez para que aquele projeto se desfazesse? Simplesmente quebrou o elo. Qual? A comunicação. Quando quebrou a comunicação, eles não conseguiram mais falar a mesma língua. O que aconteceu? Aquela cidade deixou de ser edificada. Oh, meu irmão, você ainda não compreendeu, você ainda não está entendendo o poder da comunicação, o poder de falar a mesma língua no ambiente que você está inserido. Na sua igreja, na sua casa, na sua família. Talvez os seus resultados não estão acontecendo. Por quê? Há uma quebra de comunicação. Há uma quebra de comunicação, amados. E quando há quebra de comunicação, você não consegue mais entender, você não consegue mais progredir, as coisas não funcionam mais, as coisas param. O que aconteceu, diz o texto? Que foram cada um para o seu lado. Por quê? Aquela cidade, uns pediam água, outros mandavam areia, outros mandavam argamassa e outros queriam tijolo. Ou seja, começou agora a embolar, eles não conseguiam se comunicar mais. E quando não há comunicação, não há construção. Por isso que você vê hoje as nações da terra falando vários dialetos, francês, inglês, português, espanhol, mandarim, ou seja, grego, e falam, sabe, várias outras línguas. Foi justamente a partir desse dia que Deus separou, quebrou o elo de comunicação. E aquela cidade que estava sendo reerguida parou de ser construída. E cada um foi para os seus lugares. Então as pessoas começaram a sair, sabe? E abandonaram aquilo que estava fazendo. Por quê? Porque houve uma quebra de linguagem. Houve uma quebra na comunicação. Fica com essa palavra, querido, nessa tarde, nesse dia, que você possa, junto com a sua família, eu junto com a minha família, termos a mesma linguagem, termos unidade de propósito, sabe? Falarmos a mesma língua, termos um objetivo em comum, que é a unidade de propósito, ter um propósito e lutar por ele e ter as intenções certas. Você vai ver que com essas três coisas você vai conseguir não só realizar, mas também chamar a atenção de Deus. É muito incrível. Deus parou o que estava fazendo para vir olhar, querido, o que estava acontecendo, porque era algo extraordinário. Você não tem noção do que é isso. Já imaginou Deus indo visitar você, parar o que está fazendo por um grupo de pessoas que simplesmente entenderam o que está ali na palavra? A intenção daquele povo era ruim, mas se eu usar as coisas da maneira certa, com as intenções corretas, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, você também. E a nossa vida vai ser transformada. A palavra de Deus está aí, querido, para transformar as nossas vidas. Mas por que não estamos sendo transformados? Porque só carregamos ela debaixo do braço e não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que a palavra do Senhor fala, o meu povo perece por quê? Porque ele falta conhecimento. Porque se buscarmos o conhecimento do Senhor, se entendermos aquilo que ele tem para nós, já parou para pensar nisso, querido? Deus tem coisas grandes
para esses dias, para mim, para a sua vida. Eu creio que o Senhor vai transformar muitas famílias, né, nessas áreas periféricas, muitos ministérios vão ser abençoados, muitas casas, sabe, muitos negócios vão surgir, pessoas que, sabe, vivem sonhos, projetam, mas nunca conseguem realizar, porque não tem aquela unidade de propósito, mas que a partir de agora vai começar a dar certo. Eu quero profetizar na sua vida, querido, que você vai começar agora a ter unidade de propósito, a mesma linguagem, e que você vai conseguir, querido, realizar aquilo que o seu coração deseja. Os seus sonhos vão começar a dar certo, os sonhos que você sonhou para sua família, e Deus vai prosperar a sua vida, vai mudar o ambiente, e a partir de você também, dessa atitude, muitos vão te olhar e vão te observar, e vão ser transformados pela renovação do seu entendimento. Por quê? Porque algo novo transformou a sua vida, ou seja, a palavra, um novo entendimento de Deus que está chegando na minha e na sua vida. Tenha uma excelente tarde, que Deus possa te abençoar. Deus tem algo grande, querido, nesses dias para realizar, a partir da minha e da sua vida, a partir da minha e da sua família, a partir do meu bairro e do seu. Ei, querido, Deus vai levantar, querido, pessoas que muitas das vezes, muitas pessoas olharam, não davam nada, sabe? Não tem problema, não tem problema. As pessoas podem nem dar nada pra gente, porque a gente já se desbloqueou, sabe, da autoaprovação, daquele bloqueio que as pessoas têm que nos aprovar em tudo que a gente estamos fazendo. Não, a gente já estamos libertos disso, graças a Deus. E sabe, nada pode nos parar, só nós mesmos, ou aquela quebra de linguagem. Porque sozinho você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por isso que Deus colocou o homem e a mulher, um casal, a família, para partir daí então prosperar, crescer. Se vocês tiverem unidade de propósito, vocês vão ver que vocês vão chegar longe. E é isso que o Senhor quer para as famílias nesses dias, é abençoar, e transformar, e prosperar a minha e a sua vida. Fica com essa palavra. Um abraço a todos os amigos aí que estão nos observando, que estão aí nos seguindo, que estão aí nos ajudando a divulgar essa palavra, que chegue a mais famílias, que possa transformar a sua vida. Um excelente abraço. Até a próxima, que Deus possa te abençoar. Uma boa semana, e amanhã nós nos vemos de novo, em nome de Jesus. Um abraço, vamos seguir em frente, unidade de propósito, rompendo com a união, porque viveremos dias extraordinários, não só hoje, mas também o nosso futuro será de bênção, de transformação, de restauração e de mudança, de novidade. Fala assim para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo novo diante da tua presença, eu quero viver algo novo na minha casa, na minha família, nos meus sentimentos. Senhor, nos seus sentimentos, assim, cuidado com a sua família, não, né? Com a sua família, eu nunca vivi isso na minha família, que tempo intenso, tempo abençoadíssimo, maravilhoso, extraordinário das minhas finanças, meu Deus, que provisão. Tudo isso vem a partir de unidade de propósito, falar a mesma língua e ter a intenção correta, querido. Então Deus quer levantar nesses dias empreendedores do reino, que queimem, sabe, que tenham a condição de abençoar o reino do Senhor, que sejam patrocinadores do reino de Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias, querido. Extraordinárias nesses dias. Vai usar pessoas comuns, vai trazer bênçãos e benefícios que você vai ficar surpreso daquilo que Deus vai fazer. Mas se não tiver esses códigos que eu te passei agora, que a palavra de Deus está nos ensinando, infelizmente, vai ficar só nos planos, vai ficar só nos projetos, não vai se realizar. Por quê? Porque não há unidade de propósito. Porque a quebra de comunicação, e onde esses lugares estão, o resultado não chega, tá bom? Então que Deus possa te abençoar, um excelente dia, uma excelente semana. Fica com Deus, até a próxima, tamo junto.